que requer de nós o mínimo de atenção, de preocupação. Veja, a oração do profeta Abacuque, ela se torna um louvor, um cântico. Diz o texto que em forma de canto, ele começa a orar. É um cântico como se fosse talvez um cântico espiritual, algo sobrenatural, algo extraordinário. E o profeta é compungido a pensar na trajetória da vida. O profeta é direcionado a pensar na trajetória da sua vida. E ele para pensar o que acontece no meio das coisas. E aí o profeta então vai dizer: Senhor, aviva a tua obra, ou aviva a mim mesmo, aviva-nos. Esse avivar aqui é o sentido de dar força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos graça, dá-nos a tua força, porque nós precisamos atravessar pelo meio. Aleluia. Querido, é muito interessante parar para pensar no meio das coisas. Tem muita gente que para pensar no fim das coisas. É importante pensar no fim delas, com certeza. É importante você parar para pensar no fim dos acontecimentos, no fim daquele sonho, no fim dos projetos, onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar, onde a minha alma deseja estar. O sonho, seja ele pessoal, financeiro, familiar, espiritual, ministerial, enfim, em várias áreas da nossa vida, é importante termos planos, projetos, metas, a fim de chegar lá. Agora, muito inteligente da parte de quem serve a Deus, quando ele se atenta, toma atenção no período em que está no meio. É no meio que as coisas acontecem, é no meio que os projetos afundam, é no meio que as pessoas fracassam, é no meio que as pessoas desistem, é no meio que existem as paradas, é no meio que se estaciona, é no meio que não se prossegue, é no meio que se para, é no meio que não consegue forças para avançar, é no meio que você ouve mensagens desestimuladoras, é no meio que pessoas te desencorajam, é no meio dos planos, é no meio de um projeto, é no meio de algo interessante, é no meio de uma viagem, é no meio de um lugar, é no meio. O combustível não acaba no fim, acaba no meio. Alguém fica na estrada, ele não fica no fim, ele fica no meio. Os combustíveis emocionais acabam no meio. Quando a gente começa a enfrentar os grandes desafios, quando a gente começa a enfrentar o que está à nossa frente, nós precisamos de coragem para atravessar o meio. O meio é o grande lugar, é o lugar onde eu e você precisamos ter sabedoria de Deus, força de Deus, graça de Deus para atravessar e chegar ao fim. O meio é importante. Sábio é aquele que faz a oração do profeta Abacuque. Aleluia. Inteligente é quem consegue atender para a oração do profeta Abacuque, quando ele diz: ó Senhor, eu preciso de força, porque eu cheguei no meio, e agora parece que estou fraquejando, parece que estou parando, parece que estou estacionando, parece que estou sem forças, parece que estou sem coragem, parece que estou desanimado. E aí ele dobra o joelho e começa a dizer: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu preciso de força para atravessar esse meio. O meio, aleluia, é o lugar das maiores experiências. O meio é o lugar
das maiores experiências, e eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que Deus me deu esta mensagem para o teu coração aqui esta noite. Aleluia. Quem quer receber tudo o que Deus tem para a sua vida aqui esta noite? Oh, aleluia. Oh, aleluia. É o meio, é no meio que temos as maiores experiências, é no meio que enfrentamos as maiores batalhas, é no meio. E eu tenho plena convicção que tem muita gente aqui esta noite que se encontra no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de algo inalcançável, no meio de um projeto, no meio de um desejo, no meio de um sonho, no meio de uma viagem. Mas Deus te trouxe aqui para encorajar você esta noite, e você atravessará, para a glória de Deus, você atravessará esse meio desafiador que está aí diante de você. Aleluia. Esse meio que está desafiando você, é no meio que teremos as maiores experiências. Só chegará no pódio quem passa pelo meio. Pergunte para um corredor como é o meio da corrida. É o lugar mais difícil. O meio de uma corrida é o lugar mais difícil. É o momento em que ele deseja, e o seu corpo, mesmo que ele não queira, o seu corpo manda ele parar. O corpo pede para parar. É no meio. Parece que as forças se vão e ele não consegue ter força para prosseguir. É nessa hora que o emocional precisa estar bem. A mente precisa estar em Deus, a graça de Deus precisa estar na tua vida, para você atravessar esse período difícil. Aleluia. Eu estou pregando para seres humanos aqui esta noite, gente como eu e você. Nós todos passaremos pelo meio. Diga comigo, o meio é inevitável. Diga para o teu amigo aí, você vai ter que passar. Isso, vai lá, diga para ele, você vai ter que passar. O meio é inevitável. O meio é inevitável. Só chega em algum lugar quem já passou pelo meio. Não tem jeito. Se você quer ser um grande profissional, vai passar pelo meio. Se você quer ser um grande líder, vai passar pelo meio. Se você quer ter uma grande família, uma família abençoada e estruturada, vai passar pelo meio. O meio é o lugar onde você será desafiado. O meio é o lugar onde você será encorajado, desencorajado. Você enfrentará as guerras, enfrentará as batalhas, enfrentará os questionamentos das pessoas. O meio é o lugar das dúvidas. As dúvidas surgem no meio. Sabe o que alguém diz? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que aquilo que eu estou fazendo vai me levar até lá? É o lugar que as dúvidas aparecem. É o lugar onde a gente não vê os resultados. Todos os homens da Bíblia, eu vou repetir, todos os homens da Bíblia passaram por lá. Passaram pelo meio. Passaram pelo meio. Se você olhar Jesus, vamos olhar Jesus. Onde Jesus foi pendurado? Na cruz do meio. Tinha um ladrão à direita e outro à esquerda, e ele ficou no meio. O lugar da crucificação foi o meio. O lugar da zombaria foi no meio. O lugar das bofetadas foi no meio. O lugar que atravessaram ele com a lança foi no meio. O lugar do desencorajamento foi no meio. O lugar das blasfêmias foi no meio. Quando Jesus estava lá, no meio da trajetória, no meio onde tudo poderia dar certo ou tudo poderia dar errado se ele desistisse daquela cruz. Mas ele entendeu, o meu e o teu Jesus, para nos dar um exemplo,
que era preciso atravessar o meio. Ainda que o pai lhe desamparou, ele não desceu dali. Aleluia. Ele poderia ter chamado anjos, poderia ter chamado o céu inteiro para lhe guardar, para tirá-lo dali, para livrá-lo daquela morte, mas ele encorajadamente disse: eu preciso salvar o João, a Joana, o José, a Maria, então eu tenho que atravessar esse meio. Jesus passou pelo meio. O meio foi o lugar que o meu e o teu Jesus nos deu a salvação. Ei, Paulo passou pelo meio diversas vezes. Paulo esteve no meio. Diz a história que uma vez ele estava indo preso para Roma, e diz a história que ele vai parar numa ilha, uma ilha chamada Ilha de Malta. Oh, que meio terrível! Aquele meio para Paulo foi tão tenebroso, até uma cobra, uma víbora o picou. Paulo estava no meio de uma caminhada, no meio de uma jornada, todos estavam com frio. De repente, ouvindo a mim, fizeram lá uma fogueira, e Paulo vai se aquecer naquela fogueira, e quando ele tenta se aquecer naquela fogueira, uma víbora lhe pega pela mão, e todos vão pensar agora que Paulo vai morrer, olha, é assassino, é bandido, vai morrer. Oh, que prova terrível! Paulo passa por tudo aquilo, sem ter culpa de nada, mas ele tinha que atravessar o meio. Aleluia! Eu não sei onde está a tua história, uma coisa eu sei: Deus te trouxe aqui essa noite para te dar força, para te dar coragem, para te animar, para te encorajar. Você atravessará esse meio. Aleluia. Paulo passou pelo meio, Abraão passou pelo meio. Diga comigo: indecisões. Oh, gente, Abraão ele sai de uma terra onde Deus já tinha prometido, e ele desce para o Egito. Foi o meio da vida de Abraão. Se você for olhar a história, você vai ver que foi exatamente no meio. Diz o texto que houve fome na terra de Canaã, e Abraão desceu para o Egito. O meio da trajetória de Abraão foi no Egito, e lá no Egito ele teve que mentir. Lá no Egito ele errou, falhou, teve que voltar para a terra prometida. Foi um meio escuro, foi um meio assim, que a gente não gosta nem de lembrar da vida de Abraão, mas ele passou pelo meio. Ele passou pelo meio. Ei, Jacó ia encontrar-se fugindo do seu irmão. Ele teve que passar pelo Val de Jaboque, lembra? Ele teve que lutar com o anjo. Ele teve que guerrear. E naquele dia, diz a história, que o anjo lhe tocou e mudou o seu nome. Aleluia. Foi a trajetória de Jacó. Ele teve que atravessar pelo meio. O meio é um lugar inevitável, todos nós passaremos por lá. Aleluia. Davi teve que enfrentar um gigante no meio de uma guerra. Diz o texto assim, ó: e descia o gigante no meio do arraial, e desafiava o exército de Deus, e dizia: tem algum homem aí para lutar comigo? Aí se apresenta Davi. Davi não teve medo de passar pelo meio. Davi enfrentou o gigante no meio do arraial, e Deus deu a Davi aquela vitória. Aleluia. Ei, Deus é aquele que está conosco no meio das nossas guerras, no meio das nossas batalhas, no meio, meu irmão, das nossas dificuldades. A oração de Abacuque tem que ser a minha e a tua oração aqui esta noite: Senhor, eu quero força para atravessar esse meio. Aleluia. Ei, entender a importância do momento é crucial para a tua vitória. Diga assim comigo: eu preciso entender o meio. Diga assim comigo: o meio é necessário.
O meio é necessário para o nosso aprendizado. Sabia que você não aprenderia, eu não teria, nós não teríamos certas experiências se não passasse pelo meio da história. É no meio da história que a gente adquire as maiores experiências. O meio é crucial, é um ponto, é um divisor de águas. É um divisor de águas. O meio é o lugar aonde eu e você vamos compreender, vamos entender, aleluia, que a presença de Deus está conosco, mesmo em tempos difíceis, mesmo nas guerras, mesmo nas batalhas, aleluia. É lá no meio do mar que os discípulos vão clamar e vão dizer: mestre, socorre-nos. Amém? E sabe o que eles disseram depois? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu pergunto, eles estavam no meio do mar, lá no meio, eles tiveram uma experiência que ninguém teve, nem eles haviam tido, nem eles haviam entendido ainda quem era de fato Jesus. Mas por estar no meio daquele mar, e por acalmar aquela tempestade, Jesus mostrou a eles que estava com eles no meio daquele mar, no meio daquele trajeto, no meio daquela caminhada, e Jesus se revelou a sua glória, aleluia. Eu estou profetizando aqui de olhos abertos esta noite, aleluia. Deus revelará a sua glória, aleluia. Ele mostrará quem Ele é. Se você crê, adore a Ele esta noite, aleluia. Ei, meu irmão, diga assim comigo: eu vou vencer. Não é triunfalismo, não, é verdade bíblica, é verdade de Deus para mim e para a tua vida. Não é triunfalismo, não. Levante a mão aí e diga: eu vou vencer. Aleluia, em nome de Jesus, querido. Você passará pelo meio, aleluia. Vencer esse período, vença esse período. Vencer esse período é crucial, é importante. Ei, você não pode ser dominado pelo cansaço do meio. Abacuque, quando se vê desmorecido, Abacuque, quando se vê caído, prostrado, a oração do profeta é uma oração intercessória. Quando você olhar o histórico, o contexto histórico vai dizer que Abacuque está fazendo oração, orando para que Deus avivasse a nação de Israel, porque a nação havia chegado no meio, e agora parece que todos haviam abandonado a fé, abandonado o Deus verdadeiro. O povo tinha se afastado de Deus, aleluia. O cansaço espiritual faz a gente desmorecer, parar, estacionar, aleluia. Mas você vai vencer este cansaço em nome de Jesus. Você vai vencer este cansaço, aleluia. Ei, vença o cansaço e reconheça que você precisa de força, você precisa de coragem. É esse reconhecimento que Abacuque tem, que eu e você precisamos ter. É esse entendimento que eu e você precisamos ter. Abacuque se ajoelha e começa a dizer: Senhor, aviva-me no meio dos anos, me encoraja no meio dos anos, me dá força no meio dos anos, aviva-me no meio dos anos, porque se eu não tiver força, se o Senhor não me der coragem, eu vou parar aqui, eu não vou chegar lá, eu não vou prosseguir, eu não vou avançar, aleluia. Mas eu estou pregando para vencedores aqui essa noite, para vitoriosos aqui essa noite, aleluia, em nome de Jesus. Urapacanturivassei. Eu sinto a presença dEle aqui, te encorajando, meu irmão,
te dando coragem, aleluia, oh, aleluia. O povo de Israel se cansou no meio, o povo de Israel parou no meio. Sabe o que diz um texto lá no profeta Isaías? Diz assim, ó, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. O texto do profeta Isaías diz assim, ó: vocês, estou parafraseando aqui, vocês na longa viagem, na comprida viagem, vocês se cansaram, vocês pararam, mas não digam, não há esperança, aleluia. O que vocês buscavam, acharam. O texto está dizendo, olha, ao longo dos anos, desde que eu tirei, preste atenção, desde que eu tirei vocês lá do Egito, até os dias de hoje, vocês passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra, os anos se passaram, os anos foram longos, e nesse longo período de tempo, vocês se cansaram de mim, se cansaram da minha presença, se cansaram de lutar, se cansaram de sonhar, pararam com tudo, estacionaram em tudo. Mas eu sou um Deus que fortaleço, eu sou um Deus de coragem, aleluia. Esse é o teu Deus. Ei, eu te convido esta noite. Ei, Deus que mandareva sai. Aleluia. Quem está no meio aqui? Quem está no meio aqui? Todos nós estamos no meio. Todos nós estamos no meio de uma caminhada, querido. Todos nós estamos no meio de uma jornada. Todos nós estamos no meio de uma batalha. Ei, quem disse que vai ser fácil? Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria moleza. Jesus disse, vocês vão ter uma cruz, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Ei, venham após mim, caminhem comigo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que tem uma coisa, tem jugo e tem fardo. Tem. Ele disse que não tinha jugo e nem tinha fardo. Disse, o meu jugo é suave, mas tem jugo. E meu fardo é leve, mas tem fardo. É um fardinho aí, carregue ele. Aleluia. É difícil, meu irmão, não olhe para o lado, porque o teu irmão pode estar passando pior do que você. Então louve a Deus, porque Deus está te dando força. Louve a Deus, porque Deus está te dando coragem. Aleluia. Louve a Deus, porque Ele é contigo. Aleluia. Tenha força esta noite, tenha coragem de Deus esta noite, para vencer os cansaços e atravessar este meio, atravessar esta caminhada. Aleluia. A coragem de Deus para você aqui essa noite. Aleluia. A ânimo de Deus, aleluia, para a tua vida. Que tristeza, você já atravessou tantos desertos. Eu te convido aqui esta noite, você que está no meio, dá uma olhadinha assim para trás. Você já parou para pensar nos desertos que você atravessou? No Rio Jordão que já se abriu, no Mar Vermelho que já abriu à tua frente. Ei, você já parou para pensar na nuvem que te guiou no deserto de noite e de dia? Meu irmão, eu tenho certeza, tem alguns aqui que tem 2 anos, 3 anos, 1 ano de fé, outros 30 anos, 40 anos de fé, aleluia. Outros começaram há pouco tempo, mas já caminharam na vida lá fora também, já enfrentaram tantos problemas, tantas batalhas, tantas guerras, aleluia. E aí, Deus te colocou aqui dentro desta noite para dizer para você, você venceu, aleluia, e você vai vencer, em nome de Jesus, aleluia. Ei, Ele te trouxe para cá, porque você é vencedor, aleluia. Eu termino dizendo, é tempo de a gente valorizar o que Deus está fazendo no meio.
Diga comigo, eu vou valorizar o que está acontecendo hoje. Aleluia. Porque a gente fica olhando para lá e esquece de viver o momento. A gente fica olhando para o futuro e esquece de viver o hoje. Ei, não é depois do filme, é durante o filme. Assista o filme e viva ele hoje, agora. É o durante, diga comigo, durante. Diga assim, não depois. Aleluia, viva o hoje, viva o durante. Ei, a cena está passando, tá? Viva essa cena. Aleluia, o filme está na tua frente, viva ele hoje, viva o dia de hoje. Alegre-se com o que Deus está fazendo com você hoje. Tem gente que fica com uma cara de desanimado, irmão. Ai, que vida, meu Deus. Ai, hoje só Jesus na causa. Ah, ainda bem que amanhã é outro dia. Irmão, viva o hoje. Ai, meu Deus, é muita luta, não sei se eu vou aguentar. Acho que eu vou parar. Ah, sabe de uma coisa, eu vou parar. Chega, para mim já deu. Essa coisa de caminhar, Gente, onde está a tua fé? Onde está a força de Deus na tua vida? Aleluia. Ei, a exortação, a igreja de Éfeso foi: ei, vocês que esqueceram do primeiro amor, vocês que esqueceram de viver o momento, é hora de voltar e viver o momento. Aleluia. Ei, o que Deus está fazendo com você hoje é lindo, é maravilhoso, é glorioso, é espetacular. Aleluia. Te alegre com o que Deus está fazendo, meu irmão. Oh, Deus tem te dado vitória. Quantos vencedores nós temos aqui hoje? Aleluia. Te alegre com hoje. Viva o momento, viva o agora, viva o já. Ei, você já tem testemunho para contar? Tem ou não tem? Tem testemunho para contar. Você já tem história para contar. Você já tem notícias para dar para alguém. Porque Deus já tem te feito coisas maravilhosas. Aleluia. Oh, aleluia. Eu parei para pensar. Eu disse: Jesus, não me deixa ser ingrato. Porque às vezes, no afã de querer mais, de querer o futuro, de sonhar lá na frente, né? De idealizar, isso é bom, isso é importante. Nós temos que ter metas a alcançar, planos, projetos, mas às vezes, no afã de querer chegar lá, a gente não vive o momento, a gente esquece de viver o hoje. A gente esquece de viver o agora, e não aproveita as coisas boas que Deus está dando agora. Aleluia. E a gente fica naquele afã de querer chegar lá. Ei, e às vezes Deus está te coroando com pérolas. Sabe, Jesus está te dando coisas lindas, colocando na tua mesa, aleluia, todo dia, o pão, a roupa, o sustento, a vida, o ar, a saúde, a família, aleluia. Oh, quanta coisa Deus tem te feito, meu amigo, aleluia. Deus tem te dado a igreja, Deus tem te dado amigos, Deus tem te dado pastores, Deus tem te dado família, Deus tem te dado pessoas, Deus tem te ajudado, aleluia. Oh, a minha alma se enche de coisas boas aqui hoje, aleluia. E eu me peguei orando, dizendo: Senhor, perdoa a minha ingratidão, porque eu não posso viver o amanhã sem passar pelo meio. Eu não posso chegar lá sem primeiro atravessar o hoje. Viva o hoje, porque o que Deus está fazendo é lindo. Fique de pé, aleluia. Oh, aleluia. A oração da Abacuque. Eu tenho muita coisa boa aqui, mas eu vou parar.
Aleluia. É o meio das coisas, é o meio das viagens, é o meio dos projetos, é o meio das conquistas. Eu pergunto, olha aqui o pastor Giovanni, aonde você está? Eu sei que você está no meio, talvez no meio de um plano que ainda não se resolveu, talvez no meio de um sonho, talvez no meio de um desejo, talvez no meio da caminhada da fé, e é nesse meio que você tem enfrentado grandes experiências. Aí tem aparecido gigante, tem aparecido problemas, tem aparecido desafios, e você está aqui esta noite, e o Espírito Santo está aqui para fortalecer a tua vida espiritual. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Fecha os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Enquanto você vai falando com Jesus aí, eu quero que você saia do teu lugar, todos de olhos fechados agora. Você vai se dirigindo aqui à frente. Venha, venha. Deus te trouxe aqui para falar contigo hoje. Esse é o lugar que Deus marcou para a tua história hoje. Venha diante do altar. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. Andareo pante que fanto que você. Uriane que vandarava, suridi que vandarava sai. Uriane que o matu que bacanto que vai. Andaraya tu que o vai. Nuia bacanto que fanto que vai sorou. Tu idioma hai tu que idioma sei. O Espírito de Deus está falando aqui com pessoas. O Espírito Santo te chama aqui esta noite. Oh, não é o pastor aqui, não é o pastor Giovanni, é o Espírito de Deus que te chama esta noite. Venha receber força para atravessar esse meio. Venha receber força para atravessar este tempo, este momento difícil. Aleluia. Oh, este tempo de enfrentamento, Deus te dará força. Aleluia. 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 Oh, há um lugar maior reservado por Deus para a tua vida, mas você só chegará lá se atravessar o meio. Aleluia. Olha aqui o pastor Giovanni, eu deixei para esse momento isso aqui. O Espírito Santo falou muito forte comigo. Quantas pessoas que já estiveram aqui, mas pararam um dia e não estão mais, porque pararam no meio da caminhada, desistiram da fé, abandonaram a fé, não sentiram mais força de andar, mais coragem de enfrentar, e hoje estão longe de alcançar o que Deus tem para suas vidas. Aleluia. Deus está dizendo para você, se você está aqui essa noite, se você chegou aqui essa noite, ainda que fraco, ainda que cansado, continue andando, não pare. Aleluia. Oh, a palavra de Deus à igreja de Filadélfia foi essa: olha, mesmo tendo pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. Aleluia. Mesmo cansado, mas vocês não negaram o meu nome. Mesmo com fraquezas, mas vocês venceram. Coloque a mão no teu coração agora e diga para Jesus: Jesus, eu quero atravessar. Eu preciso atravessar. Eu preciso atravessar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Há o poder de Deus aqui, meu irmão. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
aleluia, há uma presença extraordinária aqui. Pastor Ademir, pastor Pedro estarão colocando as mãos aí, aleluia. Se tem alguém que está fazendo um compromisso com Deus, faça um compromisso com Deus agora. Se tem alguém voltando para Jesus, se tem alguém reatando a sua fé, aleluia. Oh, se tem alguém que deseja vir à frente, venha, venha. Deus está falando contigo, venha. Aleluia, Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua casa, ó Pai. Aqui é lugar de força, aqui é lugar de coragem, aqui é lugar de ânimo, aqui é lugar de encorajamento, aqui é lugar que o Senhor marcou na nossa história, marcou na nossa vida. Aleluia, Pai. Eu declaro força, graça de Deus, ânimo de Deus, coragem de Deus, aleluia. Receba agora força para andar, força para caminhar, força para prosseguir, força para andar. Receba da parte de Deus coragem, aleluia. Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te encoraja, Ele te dá força, aleluia. Em nome de Jesus agora, Pai, eu oro pelo teu filho, eu oro pela tua filha, aleluia, em nome de Jesus, Pai, fortalece-os agora, dá tua graça, dá tua força, dá coragem, anima-os, aviva-os, ó Pai, esta noite, é a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.